Bem, gente, vamos dar continuidade à nossa gravação aqui de vídeos relacionados à informática para concursos públicos. Hoje trazendo aqui algumas questões de um concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas em 2011, ano passado, do TRE do Tocantins. Então nós tivemos aqui nesse concurso, mais uma vez, questões sobre os diversos assuntos que a gente já vem comentando aqui em vídeos anteriores, né, sempre dando ênfase a aplicativos do Office, do BR Office, os sistemas operacionais, certo? Recursos desenvolvidos, voltados para redes, internet, intranet, e também uma parte que é bastante exigida em concursos, que é a parte física do computador, o hardware. Então, nós já resolvemos aqui, comentamos várias questões de concurso, e você já tem percebido que sempre dentro desses mesmos programas, desses mesmos assuntos, né? Então, é bater nessa mesma tecla, é continuar estudando esses assuntos, aplicativos do Office, do BR Office, sistemas operacionais, certo? Protocolos, navegadores e também a parte física do computador. Então vamos dar início aqui à resolução da primeira questão desse concurso, que diz aqui, que é uma questão sobre hardware. A busca antecipada de instruções é uma técnica utilizada nos processadores dos microcomputadores atuais de forma a acelerar a execução de um programa. As instruções são pré-carregadas da memória. Bom, então, quando nós executamos qualquer comando em um computador, esse comando, essa instrução, como indica aqui a questão, ela é enviada à memória principal do computador, denominada memória RAM. Então, quando qualquer instrução chega na memória RAM, a CPU, a unidade central de processamento, o processador, tem essa função de buscar a instrução a ser processada nessa memória, certo? E trazer para um processamento no seu núcleo. Então, a instrução inicialmente, ela chega na memória principal. E o processador, ele tem um canal de comunicação com a memória, certo? Que é chamado de barramento frontal, e que permite, então, essa comunicação direta com a memória principal do computador. E assim, permitindo que os dados possam ser encaminhados até o núcleo da CPU para um processamento. E esse processamento, quando executado, ele fica registrado, armazenado em uma memória interna que já vem no processador, denominada memória cache. Isso para que, quando essa tarefa for novamente solicitada, ela possa ser executada de uma forma mais rápida. Então, quando você executa um programa, por exemplo, qualquer programa, a primeira vez depois que você liga um computador, esse programa pode demorar cerca de 4, 5, 6 segundos para abrir completamente a sua janela. Mas você vai perceber que depois de fechar esse programa, essa janela, se você, antes de desligar o computador, precisar abrir novamente essa janela, você vai ver que a execução dessa janela vai ser feita de uma forma bem mais rápida. Isso por quê? Porque é uma tarefa repetida, uma instrução repetida, e que todo o processo já ficou registrado numa memória dentro do processador. Então, esses processos registrados numa memória interna ao processador, que é a memória cache, facilita o trabalho do processador e aumenta, então, assim, a velocidade das operações repetidas. Então, esse conjunto de instruções que já ficam armazenados na memória cache permitem um certo auxílio ao processador, fazendo com que tarefas possam ser executadas de uma forma mais rápida quando solicitadas novamente. Então, é por isso que nós temos processadores hoje com memória interna, com memória própria, que é a memória cache, e aí nós temos memória cache de 1 MB, 2 MB, tem processadores que vêm com 8, 12 MB de memória cache, certo? Então, quando a gente vai analisar os recursos de um processador, se ele vai ter um melhor desempenho ou um desempenho mais baixo, dos quesitos que a gente verifica aí, no caso, é a memória cache. Porque quanto mais memória cache, mais instruções, mais processos ficam armazenados e, com isso, auxilia de uma melhor forma o processador em determinadas operações. Então, o que acontece? O processador ele vai buscar a instrução na memória principal, certo? E quando ele vai buscar essa instrução na memória principal, que executa o processamento dessa instrução, o processo fica armazenado na memória cache. Então, no caso aqui, ele pergunta, as instruções são pré-carregadas primeiramente da memória principal, que é onde o processador vai buscar a instrução a ser processada, para a memória cache armazenar o processo dessa instrução. Então, nós temos aqui a letra B de bola, da memória principal para a memória cache.
Então, mais uma vez aqui lembrando, nós comentamos aqui bastante o que é essa memória cache, né? A memória principal é a memória RAM do computador. Então, essa memória RAM do computador, ela recebe as instruções que serão processadas. E outro fato importante é que o sistema operacional, certo, usado na máquina, ele tem um certo controle sobre o processador. Então, cada tarefa que vai ser executada pela CPU, cabe ao sistema operacional, antes, verificar as condições do processador. Então, o sistema operacional ele tem uma característica denominada multitarefas preemptiva. Então, no caso, é permitir que vários processos sejam executados, certo, numa máquina, e não apenas um por vez, mas sempre com o compromisso de verificar e controlar os recursos do processador. Então, essa memória principal aqui é a memória RAM. Dependendo da máquina, nós temos memória RAM do tipo DIMM, DDR, DDR2, DDR3. Então, são memórias que permitem uma maior ou menor capacidade de armazenamento e uma maior ou menor velocidade de trabalho em megahertz. Tá? Dentro dos itens dessa questão, também a gente vê aqui um outro tipo de memória denominado memória virtual. Então, nós temos isso aqui na letra A, na letra C, na letra E, em vários itens dessa questão. Então, o que seria essa memória virtual? Uma das tarefas da memória principal do computador, na memória RAM, que nós já comentamos aqui, é receber as instruções a serem processadas e armazenar temporariamente, já que é um tipo de memória volátil, assim como a memória cache, ou seja, o conteúdo ali armazenado é apagado quando o computador é desligado, certo? Então, essa memória principal, que é a memória RAM, ela vai receber as instruções e manter o armazenamento temporário de cada janela, de cada tarefa que está sendo executada no computador no momento. Então, é por isso que muitas vezes, quando você vai comprar uma máquina, existe aquela preocupação de você ter uma boa quantidade de memória RAM no seu computador, para que ele não se torne muito lento quando você executar algumas janelas, várias janelas ao mesmo tempo. Quanto maior a quantidade de memória RAM, mais livre fica o computador para executar operações e aí com isso não se torna tão lento. Então, essa memória virtual, ela serve para ser como um complemento de uma memória RAM. Porque quando você executa vários programas simultaneamente, o espaço disponível livre na memória principal do computador pode estar já reduzido. E com isso, se você precisar executar mais tarefas sem ter que fechar alguma tarefa, alguma janela anterior, vai ser utilizado um espaço no disco rígido do computador, no HD, como se fosse a memória RAM. Então, isso daí é um recurso que o sistema operacional executa de utilizar um espaço, uma área do disco rígido, como se fosse memória RAM. Então, nós já tivemos em concurso a seguinte pergunta. Para executar um programa que precise de mais memória principal para ser aberto do que o que a máquina disponibiliza no momento, utilizamos uma memória temporária denominada, aí entre as opções nós tínhamos memória virtual. Eu vou aqui clicar com o botão direito do mouse no item computador, na lista de opções em propriedades. Aqui do lado esquerdo dessa janela, nós vamos clicar em configurações avançadas do sistema. E aqui nós temos desempenho, efeitos visuais, agendamento do processador, uso de memória e memória virtual. Configurações, avançado. Então, nessa janelinha propriedades do sistema, certo? Nós temos aqui o botão configurações e a guia avançada e a gente chega, memória virtual, um arquivo de paginação, é assim que é chamado no Windows, tá? No Linux é chamado de partição swap, partição de troca no disco, que representa sempre a mesma coisa, uma área do disco rígido que o sistema Windows usa como se fosse a memória RAM do computador. Então, é uma área no disco que o sistema operacional utiliza para o armazenamento temporário de tarefas que estão sendo executadas em um computador, certo? Agora, com uma observação, a memória RAM ela tem uma velocidade de trabalho bem maior do que a do disco rígido, do HD. E por isso, quando se utiliza demais esse espaço no disco rígido para o armazenamento temporário de tarefas em execução, você percebe que a sua máquina tem uma queda de rendimento maior ainda em termos de velocidade. Tá? Então, isso é que é a memória virtual do computador. É uma área do disco rígido que o sistema operacional reserva e utiliza
tá? É como se fosse memória RAM para o armazenamento temporário de instruções, de tarefas que estão sendo executadas em processo. Bom, gente, então essa questão número 1 aqui referia-se a memórias, e aí nós fizemos aqui alguns comentários sobre memória principal, sobre memória cache, e agora, por último, sobre memória virtual, resultado aqui da questão, a letra B de bola. Ok? Vamos passar à segunda questão desse concurso. É uma questão que tem sido muito comum, a gente já vem batendo nessa tecla aqui em outros vídeos, nós já comentamos, tem sido muito comum uma questão que cobra os conhecimentos, tanto de aplicativo do Office como do BR Office. Então, como aqui, o conhecimento nos editores de texto Word e Writer. Então, como são vários programas e os editais de concurso, a parte de informática normalmente é bem extensa, então não tem espaço dentro das questões para se colocar uma questão de Word, uma de Writer, uma de Excel, uma de Calc, muitas vezes uma de Windows, uma de Linux. Então, no enunciado da questão vem cobrando conhecimentos tanto de Linux como de Windows, tanto de Word como de Writer, tanto Excel como Calc, numa mesma questão, uma questão só para conhecimentos de planilhas, uma só para conhecimentos de editores de texto, uma só para conhecimentos em sistemas operacionais, tá? Então, nessa questão aqui, nós tivemos conhecimentos sobre os editores de texto do Microsoft Office e também do BR Office. E diz o seguinte: no processador de texto do Microsoft Office, o texto selecionado pode ser sublinhado utilizando simultaneamente as teclas Ctrl mais S e negritado utilizando simultaneamente as teclas Ctrl mais N. Então, Ctrl S para sublinhar, Ctrl N para negrito no Word. No processador de texto do BR Office, que é o Writer, o mesmo efeito é conseguido utilizando, respectivamente, as teclas. Bom, então, sempre em aulas, em cursinhos, a gente costuma chamar a atenção dos alunos para isso, que realmente a gente tem algumas diferenças em relação ao Office e BR Office no que diz respeito a atalhos. Tá? São programas muito parecidos, bem semelhantes, mas com relação a atalhos, existem muitas diferenças. Então, no caso dessa questão aqui em específico, e a gente tem aqui no próximo slide que eu vou passar, fazendo algumas comparações de atalhos entre o Word e o Writer. Mas para responder logo essa questão aqui, o sublinhado no programa Writer é Ctrl U, certo? Então, nós temos aqui Ctrl U na letra C e na letra D. Tá? E o negrito é Ctrl B. Então, Ctrl U e Ctrl B, respectivamente, o sublinhado e o negrito. Então, o que no Word é Ctrl S, Ctrl N, inclusive a gente tem até essa opção aqui na letra A, como se os programas para esses comandos tivessem os mesmos atalhos. Mas não, são diferentes. Ctrl U, Ctrl B, letra C de bola. Então vamos passar aqui a um próximo slide, e nós vamos ver nesse próximo slide, primeiramente o comando novo. No Word, esse comando tem um atalho Ctrl O, e no Writer tem um atalho aqui que é o Ctrl N, certo? No comando abrir, o atalho no Word é Ctrl A, enquanto no Writer é Ctrl O. Então, tem aqui vários atalhos que seguem um padrão, né, dado do nome do comando em inglês, como new, de novo, documento, como open, o O, de abrir, save, de salvar, Ctrl S. Então, vejam bem, olha, enquanto Ctrl S lá no Word é sublinhar, aqui é salvar, no Writer, no caso. Salvar, no Word, é Ctrl B. Então, quer dizer, tem alguns atalhos aí que se modificam. Então, está aqui, salvar no Word, Ctrl B, no Writer, Ctrl S. O negrito no Word é Ctrl N, no Writer é Ctrl B. O sublinhado, Ctrl S no Word, como nós vimos na questão, negrito sublinhado, no Writer, Ctrl U para o sublinhado. Alinhamento à esquerda, no Word, Ctrl Q. E no Writer, Ctrl L, left. Alinhar à direita, no Word, Ctrl G, enquanto no Writer, Ctrl R. Aí, no caso, nós temos o comando localizar e o comando substituir no Microsoft Word, comandos que ficam no menu editar do Microsoft Word, onde os atalhos para localizar é Ctrl L, para substituir texto, Ctrl U. No Writer,
nós temos um comando só no menu Word e não dois. O comando se chama localizar e substituir, tá? E o atalho também, no caso, como é um comando só, integrado, Ctrl F. Então, numa caixa de diálogo só, você tem tanto a opção localizar, como a opção localizar e já substituir por outro texto automaticamente. Então, nós vamos alternar aqui para uma janela, primeiramente, do Microsoft Word. Então, eu vou teclar aqui Ctrl L. Nós temos aqui uma caixa de diálogo, localizar e substituir. Temos a guia localizar somente para localizar algum texto que você vai digitar e pedir para localizar, através do botão disponível na janela. E temos aqui uma outra guia chamada substituir, onde você pode digitar um texto a ser localizado também e pedir para localizar. Tem a ferramenta, tem um botão aqui dentro da caixa de diálogo. Mas também já tem a possibilidade de digitar outro texto e pedir para fazer uma substituição automática dentro do documento, de um trecho de texto por outro. Então aqui, olha, nós temos Ctrl L, comando localizar. ESC, Ctrl U, já abre a caixa de diálogo na guia substituir. E no menu editar, nós temos aqui os comandos separados. Localizar, Ctrl L, substituir, Ctrl U. Agora, alternando para uma janela do Writer, nós vamos ter aqui Ctrl F, um atalho, e vejam a caixa de diálogo localizar e substituir, ela não vem dividida em guias. Uma caixa de diálogo só que já tem a opção procurar por, digita o texto e manda fazer a localização dentro do documento, substituir por. Se você digitar um texto e outro aqui na caixa de substituir por, você já pode mandar fazer a substituição automática dentro do documento. Bom, e por último a gente tem aqui o comando selecionar tudo. Esse comando, nos dois programas, se encontram no menu editar. Ctrl T é o atalho no Word, Ctrl A é o atalho no BR Office Writer, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem alguns dos atalhos aqui que são diferentes em relação aqui entre os editores de texto do Microsoft Office e do BR Office, o Word e o Writer. Temos alguns outros comandos também, a gente sempre gosta de fazer esse alerta. Por exemplo, uma questão que te pergunte, após selecionar um parágrafo dentro de um documento de texto, para alterar o tipo de fonte, o tamanho, a cor, os estilos de sublinhado, negrito, itálico, podemos utilizar um comando do menu formatar. Bom, se essa questão for do BR Office Writer, a resposta vai ser o comando caractere do menu formatar. E se for do Word a questão, a resposta vai ser o comando fonte do menu formatar. Certo? Outro tipo de questão. Para modificar a orientação das páginas de um documento aliás, retrato para paisagem, podemos utilizar um comando do menu. Então, se for uma questão do Writer, nós vamos ter no menu formatar um comando chamado página, que vai permitir modificar as margens do documento, a orientação da página, tamanho do papel, certo? Algumas configurações de cabeçalho, rodapé. E esses recursos no Microsoft Word seriam disponíveis através de um comando já do menu arquivo, que é o configurar página. Então, esses recursos no Word seria arquivo, configurar página, e no Writer, formatar página. Então, inclusive, aí menus diferentes. E a questão de modificar o tipo de fonte, tamanho, cor, negrito, itálico, etc., nos dois programas, menu formatar. Só que no Word, opção fonte, e no Writer, opção caractere. Então, a gente tem que estar sempre atento para esse tipo de questão aí, certo? Relacionando os dois programas, certo? Cobrando conhecimento em algumas diferenças, tá? dos aplicativos do Office e do BR Office, ok? Então, a gente encerra aqui esse vídeo com a resolução dessas duas questões, certo? Em seguida, vamos gravar, com certeza, mais algum vídeo, terminando a resolução aqui dessas questões.